Adeus férias de 30 dias com a nova lei trabalhista, vigente em 2025. Estado de Minas, em foco. A consolidação das leis do trabalho, CLT, é uma legislação fundamental que regula as relações entre empregadores e empregados no Brasil. Estabelecida em 1943, a CLT tem como objetivo principal assegurar direitos básicos aos trabalhadores, como salário mínimo, férias e condições dignas de trabalho. Ao longo das décadas, a CLT passou por diversas modificações para se adaptar às mudanças econômicas e sociais do país. Recentemente, em 2025, a CLT foi atualizada novamente, trazendo mudanças significativas, especialmente no que diz respeito ao período de férias dos trabalhadores. Tradicionalmente, os trabalhadores tinham direito a 30 dias de férias por ano, mas as novas regras introduziram exceções mais rigorosas. Essas alterações buscam alinhar a legislação às novas realidades do mercado de trabalho, equilibrando os direitos dos trabalhadores com as necessidades dos empregadores. Como funcionam as férias na CLT? Segundo a CLT, para ter direito a férias, o trabalhador deve completar um período de 12 meses de trabalho contínuo em uma empresa, conhecido como período aquisitivo. Após esse período, o empregador tem um prazo para conceder as férias, conhecido como período concessivo. Durante esse tempo, o trabalhador pode usufruir de seu descanso anual. O número de faltas injustificadas pode impactar o cálculo das férias. A legislação permite que o empregador reduza os dias de férias com base nas faltas do trabalhador. Existem regras específicas que determinam a quantidade de dias de férias a que o trabalhador tem direito, dependendo do número de faltas acumuladas durante o período aquisitivo. Quais são as regras para o fracionamento das férias? Desde a reforma trabalhista de 2017, é possível dividir as férias de 30 dias em até 3 períodos, desde que algumas condições sejam atendidas. Essa flexibilidade permite que trabalhadores e empregadores negociem a melhor forma de aproveitar o período de descanso, ajustando-se às necessidades de ambos. O fracionamento das férias deve ser acordado entre as partes, respeitando as condições estabelecidas pela legislação. O primeiro período de férias não pode ser inferior a 14 dias, enquanto os outros períodos não podem ser inferiores a 5 dias cada. Essa medida visa garantir que o trabalhador tenha um descanso adequado, mesmo quando as férias são divididas. Benefícios de trabalhar sob o regime CLT. Trabalhar sob o regime CLT significa ter um emprego formal, com carteira assinada e acesso a uma série de direitos trabalhistas garantidos por lei. Entre os principais benefícios estão o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o 13º salário, férias remuneradas e uma jornada máxima de 8 horas diárias. Além disso, a CLT oferece proteção contra demissões sem justa causa, assegura condições de trabalho dignas e estabelece normas para a segurança e saúde no ambiente de trabalho. Esses direitos visam proporcionar estabilidade e segurança ao trabalhador, contribuindo para um ambiente de trabalho mais justo e equilibrado. Impacto das atualizações na CLT para os trabalhadores. As atualizações na CLT são essenciais para acompanhar as transformações no mercado de trabalho e garantir que a legislação continue relevante e eficaz. As mudanças recentes, como a flexibilização das férias, refletem a necessidade de adaptar as normas às novas realidades econômicas e sociais. Essas alterações podem trazer benefícios, como maior flexibilidade para trabalhadores e empregadores, mas também exigem atenção para garantir que os direitos dos trabalhadores sejam preservados. É crucial que os trabalhadores estejam informados sobre seus direitos e deveres para aproveitar ao máximo provavelmente no contexto brasileiro, dado o uso da sigla CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Vou responder em português, mantendo o tom neutro e informativo, conforme o contexto da sua mensagem. As mudanças na CLT, como as introduzidas pela reforma trabalhista de 2017, Lei no 3.417, e outras atualizações posteriores, podem trazer benefícios, como maior flexibilidade para empregadores e trabalhadores. Por exemplo, a possibilidade de negociar jornadas de trabalho, contratos intermitentes e outras condições diretamente entre as partes. Pode adaptar as relações de trabalho às necessidades modernas. Isso pode ser especialmente útil em setores com demandas sazonais ou em economias dinâmicas. Por outro lado, como você mencionou, é essencial que haja um equilíbrio para preservar os direitos fundamentais dos trabalhadores, como férias remuneradas, 13º salário, segurança no trabalho e proteção contra abusos. A flexibilização, se mal aplicada,
pode levar à precarização do trabalho, especialmente para trabalhadores em posições vulneráveis ou com menor poder de negociação. Para que os trabalhadores aproveitem ao máximo as proteções oferecidas pela CLT, é fundamental que eles estejam bem informados sobre seus direitos e deveres. Isso inclui entender as mudanças legislativas, saber como funcionam os sindicatos e ter acesso a recursos educativos ou jurídicos. Governos, empregadores e a sociedade civil têm um papel importante em promover essa conscientização, seja por meio de campanhas educativas, treinamentos ou canais de suporte. Se você gostaria que eu aprofundasse algum aspecto específico, como as mudanças recentes na CLT, alterações na legislação trabalhista brasileira, com foco na consolidação das leis do trabalho, CLT, trazendo uma análise mais detalhada e atualizada até março de 2025. Vou explorar os aspectos históricos, as mudanças recentes, os impactos socioeconômicos e os desafios atuais, mantendo a discussão em português e considerando o contexto fornecido. A CLT foi criada em 1º de maio de 1943, sob o governo de Getúlio Vargas, com o objetivo de regulamentar as relações de trabalho no Brasil, unificando leis esparsas em um único documento. Inspirada parcialmente na Carta del Lavoro de Mussolini, a CLT nasceu em um contexto de industrialização e urbanização, buscando atrair mão de obra do campo para as cidades e evitar conflitos de classe. Ela estabeleceu direitos fundamentais, como jornada de trabalho de 8 horas diárias, férias remuneradas, 13º salário e proteção contra demissões arbitrárias, sendo considerada um marco na proteção dos trabalhadores brasileiros. Ao longo de seus 80 anos, a CLT passou por diversas atualizações para se adaptar às mudanças econômicas, tecnológicas e sociais. No entanto, as críticas à sua rigidez e aos custos associados ao modelo tradicional de contratação formal cresceram, especialmente a partir das últimas décadas, levando a debate sobre sua modernização. A maior revisão da CLT ocorreu com a reforma trabalhista, Lei no 13.407/2017, implementada no governo de Michel Temer. A reforma alterou mais de 100 pontos da legislação, com o objetivo declarado de flexibilizar as relações de trabalho e estimular a geração de empregos em um contexto de crise econômica. Entre as principais mudanças estão prevalência do negociado sobre o legislado. Acordos coletivos e convenções passaram a ter mais peso que a legislação em temas como jornada de trabalho, banco de horas e intervalo intra-jornada, desde que respeitados os limites constitucionais. Trabalho intermitente introduziu a possibilidade de contratos com jornadas flexíveis, nos quais o trabalhador é pago apenas pelas horas efetivamente trabalhadas, permanecendo à disposição do empregador. Demissão por acordo. Regulamentou a rescisão contratual por mútuo acordo, permitindo que empregado e empregador negociem a saída, com pagamento de metade da multa do FGTS e acesso a 80% do saldo do fundo. Fim da contribuição sindical, obrigatória. Tornou facultativa a contribuição anual aos sindicatos, impactando significativamente seu financiamento. Mudanças no processo trabalhista. Introduziu regras mais rígidas para ações trabalhistas, como a possibilidade de custas processuais para o trabalhador em caso de derrota, visando reduzir litígios. A reforma gerou controvérsias. Defensores argumentam que ela modernizou a legislação, reduzindo custos para empregadores e permitindo maior adaptação às demandas do mercado. Críticos, por outro lado, apontam que ela precarizou as condições de trabalho, enfraqueceu os sindicatos e não cumpriu a promessa de gerar empregos em larga escala. Dados do IBGE mostram que, embora o desemprego tenha diminuído gradualmente após 2017, o aumento do trabalho informal e intermitente sugere que a qualidade do emprego foi afetada. Desde a reforma de 2017, a CLT continuou a ser ajustada por meio de novas leis, medidas provisórias e decisões judiciais. Até março de 2025, algumas mudanças recentes incluem: Lei 14/2024 adicionou à CLT medidas especiais de proteção para trabalhadores em arquivos, bibliotecas, museus e centros de documentação, reconhecendo as especificidades dessas atividades. Lei 14/24/2024 alterou regras relacionadas ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho, impactando a administração da justiça trabalhista e os processos relacionados à CLT. Resoluções do CNJ e CSJT 2024 introduziram regulamentações para mediações pré-processuais e métodos consensuais de resolução de conflitos trabalhistas, buscando reduzir a judicialização.
discussões sobre o IVA e a reforma tributária. A implementação do Imposto sobre Valor Agregado, IVA, prevista na reforma tributária aprovada em 2023, Emenda Constitucional 132, pode ter impactos indiretos na CLT. Contratos CLT não geram crédito de IVA, o que pode incentivar a pejotização, contratação como pessoa jurídica, e pressionar ainda mais os trabalhadores a abrir mão de direitos como férias e 13º salário. Além disso, decisões do Supremo Tribunal Federal, STF, e do Tribunal Superior do Trabalho, TST, continuam a moldar a interpretação da CLT, especialmente em temas como terceirização, teletrabalho e direitos de trabalhadores em plataformas digitais. As mudanças na CLT têm impactos profundos na sociedade brasileira. Alguns pontos-chave incluem o crescimento do trabalho intermitente, informal e por aplicativos, como Uber e iFood, reflete uma tendência de flexibilização que, embora ofereça oportunidades, muitas vezes deixa os trabalhadores sem proteção social. Em 2024, estimativas do IBGE indicam que cerca de 40% da força de trabalho brasileira está na informalidade. Custas da exclusão social, desigualdade de poder de negociação. A prevalência do negociado sobre o legislado beneficia trabalhadores em setores com sindicatos fortes, mas prejudica aqueles em áreas menos organizadas, onde empregadores têm maior poder de impor condições. Carga tributária e custos da CLT. Para empregadores, o custo de contratar sob o regime CLT é elevado devido aos encargos trabalhistas, FGTS, INSS, férias, etc., o que incentiva a busca por alternativas como a pejotização. Para trabalhadores, o salário líquido é reduzido pelos descontos, limitando o poder de compra. Transformação digital e teletrabalho. A pandemia de Covid-19 acelerou a adoção do teletrabalho, regulamentado pela Lei 13.467 de 2017 e ajustado posteriormente. Em 2025, o trabalho remoto é uma realidade consolidada, mas questões como custeio de equipamentos e jornada de trabalho continuam a gerar disputas judiciais. Perspectivas e propostas para o futuro. O debate sobre a CLT em 2025 reflete a tensão entre modernização e proteção. Algumas propostas em discussão incluem revisão do trabalho intermitente. Há pressão para que o trabalho intermitente garanta uma renda mínima nos períodos de inatividade, reduzindo a precariedade. Fortalecimento dos sindicatos. Sugere-se a criação de incentivos para a sindicalização voluntária, como benefícios fiscais, para compensar o fim da contribuição obrigatória. Adaptação às plataformas digitais. Tramitam no Congresso projetos para regulamentar o trabalho por aplicativos, reconhecendo direitos básicos como seguro-desemprego e aposentadoria para esses trabalhadores. Educação e conscientização. Investir na educação dos trabalhadores sobre seus direitos e deveres é essencial para que eles possam negociar em pé de igualdade com os empregadores. As alterações na CLT trouxeram maior flexibilidade às relações de trabalho, mas também expuseram os trabalhadores a novos riscos, como a precarização e a perda de direitos. Em março de 2025, o Brasil enfrenta o desafio de equilibrar a modernização do mercado de trabalho com a garantia de condições dignas para todos. A CLT, aos 82 anos, continua sendo um pilar da proteção trabalhista, mas exige ajustes constantes para acompanhar as transformações econômicas e tecnológicas. A conscientização dos trabalhadores e o fortalecimento das instituições democráticas serão fundamentais para que os benefícios da flexibilização não venham às